Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês aqui, a respeito dos assuntos, né, que envolvem a saúde mental hoje em dia, no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos falar sobre cigarro eletrônico, tá, gente? Hoje nós vamos falar sobre vape, né? Porque a maioria das pessoas costumam comprar isso, né? E também ele costuma ser vendido e costuma ser comercializado, e a mídia utiliza isso, né? Como sendo algo menos prejudicial, como sendo algo para ajudar a largar do cigarro normal, né? Mas isso não significa que ele seja seguro, viu, gente? Tem que tomar muito cuidado porque está longe de ser seguro, tá? Ele traz uma série de riscos à nossa saúde física, tá? Especialmente pulmões, coração e cérebro. Vamos falar um pouco sobre isso para que você pense se realmente vale a pena você ficar usando vape, tá? E nas escolas hoje em dia, né, já virou uma realidade, né? Muita gente, inclusive crianças, adolescentes, início da adolescência, usando vape, né? Os cigarros eletrônicos, ou vape, né, eles causam uma dependência severa de nicotina, tá? Por quê? Porque a comparação, isso é ciência, tá? A comparação que se faz é que você tem 120 cigarros fumando 120 cigarros de uma vez só, a quantidade de nicotina que entra, tá? E aí ele causa lesões pulmonares gravíssimas, tá? Que eles chamam de EVALI, o nome científico, tá? Riscos para o coração, riscos cardiovasculares, né? E infarto e AVC, tá? Além de conterem substâncias cancerígenas, tá? Então, assim, tá longe de ser algo que você pode usar com tranquilidade. Longe, longe mesmo, tá? Piora a saúde da boca e pode ser fatal, tá? Os principais malefícios que o vape traz para a saúde, vou repetir aqui: doenças pulmonares graves. O uso está associado a lesão pulmonar aguda, né? Que causa tosse, febre, falta de ar e pode levar à morte, tá? Além dos problemas cardiovasculares, das substâncias cancerígenas, do infarto e do AVC, tá? E da saúde bucal, né? O que é o vape? O vape, ele é um aparelhinho que aquece um líquido chamado e-liquid, né? E que esse líquido geralmente contém nicotina, aromatizantes, peraí, um minutinho só, propilenoglicol, tá? E glicerina vegetal, tá? E mais algumas outras substâncias químicas. Quando você aquece, ele gera um aerosol e esse aerosol é inalado. E isso não é apenas vapor de água, tá? Como muitas pessoas pensam. Os principais malefícios dele, vamos falar primeiro sobre a dependência extrema, que é a dependência da nicotina, tá? Ele é consumido de uma forma onde você inala uma quantidade muitíssimo maior de nicotina do que o cigarro normal, né? Ele absorve essa nicotina em maior quantidade, numa velocidade muito maior, viciando muito mais rapidamente, tá? Causam dependência rápida, aumentam a ansiedade e a irritabilidade e alteram o sistema de recompensa. Aí instalou definitivamente o vício. O sistema de recompensa vai querer repetir isso constantemente, né? Em adolescentes jovens,
a nicotina pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. Por quê? Porque o sistema nervoso central dele está sendo formado ainda, né? Causam inflamação pulmonar, uma tosse crônica, falta de ar e lesões pulmonares graves, bem graves, tá? No coração, ele aumenta a pressão arterial, eleva a frequência cardíaca e pode aumentar o risco de infarto e de AVC, tá? E as substâncias tóxicas, né, podem causar câncer. O vapor contém substâncias cancerígenas como o formaldeído, o acetaldeído, e existem metais pesados. Você estará sempre fumando e inalando e ingerindo níquel e chumbo, tá? Causa irritação nas vias respiratórias, né? Uma tosse constante e eleva o risco do câncer automaticamente. Ocorre também problemas na boca, problemas vocais, né? Aumentando o número de cáries e doenças na gengiva, né? E inflamações nas vias orais, tá? É claro que é a porta de entrada também para o cigarro normal. Muita gente começa usando vape. E o que eu acho engraçado é que a maioria começa usando vape porque é legal, porque é bonito, porque é bacana, porque todo mundo usa. Eu vou usar também porque é chique, porque o aparelho é bonitinho e tal, né? Aspectos psicológicos disso, né? A nicotina, ela interfere no desenvolvimento cerebral dos jovens, além de aumentar os níveis de ansiedade e depressão. Basicamente, os aspectos psicológicos estão associados aos níveis de depressão e ansiedade. Muita gente, né, recorre ao vape como um objeto de regulação emocional, né? Eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo. Em vez de você trabalhar suas emoções de uma forma natural, né? Fazendo terapia, conversando com você mesmo, procurando ajuda. Não, você vai usar vape, né? É um simbolismo, tá? De um substituto oral, que é o desenvolvimento oral que toda pessoa tem, que está intimamente ligado com a ansiedade, tá? E o vape também aparece muito como uma estratégia muito rápida para o alívio da angústia, da ansiedade, né? E esse ritual, né, de tragar, soltar a fumaça, segurar o dispositivo, tem um forte comportamento, é um componente comportamental bastante simbólico que se imagina melhorar a ansiedade. Não melhora, aumenta. Não diminui, aumenta a ansiedade, tá? A porta de entrada para vários jovens que tem até 4 vezes mais chance de iniciar o tabagismo convencional e, em alguns casos, até de ir para outras drogas, até em drogas ilícitas, tá? Existe também o perigo da explosão, tá? Por quê? Porque ele tem uma bateria de lítio, né? Que pode explodir. Já vi alguns casos e na internet tem, tá? Também tem a questão do fumante passivo, né? Para quem está ao redor, que também não é legal. E tem danos ambientais. Por quê? Porque esse aparelhinho, ele polui água, polui solo, porque ele tem metais pesados e nicotinas, então realmente ele causa danos ambientais, né? É falso que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar, tá? Isso é falso. Ele apenas mantém o vício em nicotina de uma outra forma, né? Em 2026, o cerco contra os vapes está sendo intenso, tá? E as autoridades estão aí trabalhando, e isso não é só promessa, né? Já existe uma parceria entre a Anvisa e o Ministério Público Federal, reforçando a fiscalização para combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, com base numa lei chamada RDC 855/2024.
que proíbe a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, o transporte e a propaganda dos vapes aqui no Brasil. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você pensasse muito sobre isso, tá? Cuidado com essas comparações, cuidado em querer viver como todo mundo vive. O sujeito faz isso, eu vou fazer também. O sujeito usa vape, eu vou usar também. O sujeito fuma cigarro, eu vou fumar também. O sujeito fuma maconha, eu vou. O meu amigo fuma, o meu amigo bebe. Cuidado, cada um tem uma personalidade. Desenvolva o que você é, o seu ser. Entenda o que é bom, o que é ruim para você. O vape é péssimo. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque cada um é dono de si, mas o vape é péssimo. Se você utiliza o vape ainda, ou se está utilizando e teve a oportunidade de ouvir esse vídeo, as informações estão aí, tá? Pense sobre isso. Se você tiver dificuldade para largar, porque já está viciado e tal, peça ajuda. Mas procure viver de uma outra forma, sem utilizar essas substâncias tóxicas todas, tá? Foi um prazer estar aqui te passando essa informação e até a próxima, se Deus quiser.